Começando o nosso Café com Propósito, e hoje eu quero falar como você vai alcançar o extraordinário, vivendo o seu ordinário todos os dias. Seja muito bem-vinda, meu nome é Karina Provenzano, estamos começando mais um Café com Propósito. Vamos entrando aí no clima? Vou colocar aqui o tema. E o meu coração também. Vamos lá, lindezas! O único motivo que me fez chegar. Vamos lá, lindezas. Bom dia, Eduarda. Começando agora nosso Café com Propósito. Eu quero falar com vocês sobre uma palavra que eu recebi ontem e que me impactou profundamente. Mas me conta aí, vocês estão bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão recebendo bom som, imagem? Vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre uma palavra. O café com propósito. Primeiro contar para vocês um pouco sobre o café com propósito. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, uma mentorada e amiga. E essa aí é uma grande vantagem, né, do meu trabalho e benefício, que as minhas mentoradas se tornam amigas e as minhas amigas se tornam minhas mentoradas. Isso é sinal de confiança, né? Mas eu estava compartilhando com ela e ela falou, mas eu queria fazer isso, eu não sei como transbordar, eu não sei como fazer isso acontecer. Eu falei, faça, abra um espaço na sua agenda, ou aqui no digital ou no off, né, no presencial, que você tenha um espaço para transbordar isso que você está sentindo e está queimando no seu coração. O Café com Propósito, ele surgiu, essa live semanal, em função da necessidade de compartilhar com outras pessoas, além do meu grupo, né, além da comunidade MVP, além das minhas mentoradas e alunas, aquilo que eu tenho ouvido e aprendido. E é tão maravilhoso, né? Hoje, inclusive, não tem nem roteiro para essa nossa live. Eu normalmente faço roteiros porque eu preciso, o meu pensamento é muito complexo, né? Então eu preciso organizar. Mas eu falei com ela, pega aquilo que você tem sido impactada, que Deus está trabalhando com você, a não ser que seja algo que precisa, seja mais profundo e precisa primeiro resolver, para depois você compartilhar, mas os pequenos saberes, aquilo que você tem acessado, ele já é suficiente para você contribuir com outras pessoas. E nós temos a internet, e aqui a ferramenta do Instagram, que é a ferramenta que eu uso, que é uma ferramenta muito de Deus, que você tem oportunidade, e faça isso com sabedoria e responsabilidade, de transbordar coisas que têm impactado a sua vida, que pode ser a chave que alguém precisa no mundo. Entende? A história do seu óbvio pode ser o milagre de alguém é muito verdadeiro. Então, aquilo que para você, nossa, me impactou, nossa, eu resolvi, e você transformar isso em algo que possa chegar a alguém. Então, não fique esperando o momento ideal para você transbordar algo que Deus tem falado na sua vida ou que você tem aprendido de outras formas no mundo, porque alguma pessoa pode estar precisando exatamente daquilo que você sabe, daquilo que você mesmo está aprendendo. Eu falo isso para as minhas alunas mentoradas, elas ficam, mas eu não estou pronta. Eu falei, está pronta sim, pega um livro que você leu, te impactou e fale sobre esse livro. Como que essa leitura, ela te transformou. Está lendo a Bíblia, compartilha aquilo que você aprendeu numa leitura. Você foi num curso, você foi numa ministração, numa missa, num culto, vai, compartilha. Pare de acreditar que tem que ter uma estrutura toda pronta e montada para você fazer um movimento no mundo. Então, o tema da nossa live de hoje é transformando o mundo a partir das transformações de pequenos mundos. Vou até colocar aqui, ó. Transformando o mundo. Ai, gente, deixa eu ver se... Ó, transformando eu tenho transformando pequenos mundos. Vamos lá. Vamos discorrer sobre isso? Aproveita que você está aqui e já compartilha essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. Vamos trazer muitas pessoas para cá, porque esse assunto, gente, ele é muito importante. E eu vou chamar mesmo todo mundo
Vocês que eu já chamei várias vezes para outras lives, eu vou chamar de novo, porque eu quero muitas mulheres aqui. Sabe por quê? O que eu mais vejo são mulheres esperando o momento ideal para poder fazer as coisas acontecerem. O que eu vejo é muitas mulheres fixadas em um sabotador interno ou numa crença de que ela precisa de uma permissão ou de uma autorização ou de uma formação para transbordar algo que já é real na vida dela. E então ontem eu ouvi uma ministração de um pastor do Rio. Eu estava assistindo uma ministração online e ele falou essa frase que me impactou profundamente. Nós queremos transformar o mundo, né? Quem aqui não quer transformar o mundo? Se estiver ao vivo aí, alguém me fala se você está me ouvindo bem, por favor? Se você está ouvindo. Catiúça, quem mais? André, não sei se está aí ainda. Eu quero falar isso com vocês porque muitas de nós temos uma percepção errada sobre como nós devemos agir e se movimentar no mundo. Então, nós queremos viver um chamado, nós queremos cumprir a nossa missão, nós queremos viver algo, sabe? Transformar, impactar vidas. E nós ficamos nesse grande... Ótimo, Catius, obrigada, querida. Nós ficamos nesse grande movimento. Eu fiz uma palestra semana passada, achei tão interessante, fiz uma pergunta para as pessoas que estavam me acompanhando lá, para os servidores, né, da escola, da cidade onde eu palestrei, e perguntei para eles, quem aqui sabe qual é a sua missão? Vamos lá, tinha 70 pessoas na sala, vamos supor, não lembro agora o número, 50, 70 pessoas. Ninguém levantou a mão. E aí eu desconstruí isso com eles. Por quê? Nós acreditamos que a missão é algo tão grande, tão extraordinário, que nós não vivemos essa missão. E aí eu desconstruí isso com eles, perguntando para que eles faziam. Então tinha uma tia lá na última fileira, a Rose, né, que é a cantineira da escola. E eu falei com ela, você, amada, fazendo o que você faz, qual é a comida que você faz, todo mundo ama, toda a comida que ela faz é maravilhosa. Eu falei, qual é a comida que você faz? Maravilhosa. Ela, estrogonofe. Eu falei, então, você fazendo e servindo estrogonofe para aqueles alunos e para aquele grupo, você está cumprindo uma missão. Então, você transforma o mundo através da transformação dos pequenos mundos que você tem acesso. Através do que você faz todos os dias no ordinário. Nós queremos viver o extraordinário e nós esquecemos ou negligenciamos o ordinário. Nós queremos... aquela história, né, que eu não lembro de qual filme, se você lembra, você me fala aqui. Eu não lembro se foi Corajosos, eu não lembro se foi não lembro. Mas tem até um livro que fala sobre isso. Você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Entende? Então, hoje eu quero falar isso com você. Enquanto você está esperando o momento ideal para cumprir algo extraordinário que você acredita que lá na frente, futuramente, você vai fazer, você está deixando de fazer pequenos movimentos ordinários que impactam e transformam vidas. Eu sempre falo, você nunca vai saber quem você está impactando sendo quem você é, vivendo o seu dia a dia. Você sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém olhando para você aqui no Instagram ou na vida, e isso tem que mudar a forma como você vive os seus dias. Isso precisa mudar. Então eu quero falar isso com você hoje. Pare de esperar o momento ideal, a forma ideal. Você está pronta para transformar a vida das pessoas, sendo que o que você é, o que você já faz, já transforma. Transformando pequenos mundos, vocês transformam o mundo. Entende? Por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço, que é transformar o potencial das pessoas em potência no mundo. Eu não coloco um negócio com propósito próspero no mundo sem primeiro falar que quem você importa, sem primeiro descobrir quais são as suas habilidades, seus dons e talentos. Quando eu convido vocês para vir para a comunidade MVP, que é o meu programa anual de desenvolvimento pessoal, para as mulheres poderem se fortalecer, se descobrir, potencializar. Eu não falo isso porque você vai entrar lá e de uma forma milagrosa, você vai transformar suas relações e começar a fazer mais dinheiro. Não, eu falo que lá dentro você vai, pequenos passos vão transformar a forma como você se vê e a partir disso a forma como você vê e vê as coisas e vive os seus dias.
Então, o tema de hoje é transformando o mundo, tá? E transformando pequenos mundos para você transformar o mundo. Então, eu quero que você saia daqui hoje pensando quais são os pequenos mundos que eu tenho acesso na minha vida, no meu dia a dia, que eu posso fazer algo de diferente usando quem eu sou, e isso vai impactando cada vez mais. Sabe aquela pedrinha que você joga no rio e aquelas ondas? Sabe? É isso. A pedra ela bateu em um ponto só, mas o impacto que ela causa gera uma onda vibracional que a gente não vê aonde termina. Então é sobre isso. E eu quero trazer para vocês uma palavra que respalda o que eu estou te falando, para trazer para vocês a referência que nós temos de uma pessoa que fez isso aqui na Terra, que transformou o mundo e ainda transforma a partir de pequenas atitudes. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque quando você pensa em Jesus, qual é pensa em Jesus aí comigo. Qual que você acha que foi a grande atitude que mudou o mundo? Fala aí pra mim. Quando você pensa em Jesus, o que vem na sua cabeça? O que vem a primeira coisa? A primeira a coisa que vem na sua cabeça. Eu não sei aí você. Mas talvez, quando você pensa em Jesus, você lembra dele na cruz crucificado, que te salvou, né? Salvou você do pecado e da morte a partir do pecado, porque ele, a partir daquele momento que ele morre e ressuscita, ele confirma um plano de Deus para restaurar toda a humanidade e para nos garantir a salvação. Mas sabe qual a imagem que vem para mim também, ou tão forte quanto? É como Jesus se sentava à mesa com as pessoas e transformava a vida delas. Você pensa em Jesus, você pensa naquele homem que fez aquilo ali maravilhoso, que se sacrificou, morreu na cruz, padeceu e depois ele ressuscitou no terceiro dia. Mas antes daquele grande acontecimento, Jesus transformou pequenos mundos enquanto ele estava vivendo o ministério dele, sentando com essas pessoas, conversando com essas pessoas. Quando eles falavam, né, que o Messias viria, que ele ia ser o redentor de todo o povo, que ele ia salvar todas as pessoas, cada um construiu uma imagem de como Jesus seria, de como ele viria. Uma das imagens que construíram era que Jesus viria como um guerreiro poderoso, que ele libertar todo mundo, que ele ia acabar com os romanos, enfim. Cada um tinha uma ideia. Jesus veio como um homem simples, de uma região simples, um ser humaninho improvável, que era carpinteiro, e que a partir do tempo certo, de cumprir a sua missão e viver o seu chamado, ele transformou a vida das pessoas, pequenos movimentos de cada vez. Mas as pessoas tinham grandes expectativas para esse homem, que era o Messias. E no texto de Marcos 7, eu quero ler aqui para vocês, olha. E aqui é muito interessante. E essa mensagem eu recebi, eu quero trazer isso para vocês. Enquanto muitas pessoas esperavam Jesus, o Messias, como aquele que iria ocupar cargos políticos, como aquele que chegaria a lugares estratégicos, que ele estaria sentado no sinédrio e ensinar muitas pessoas, Jesus estava sentado na mesa com pecadores, com cobradores de impostos, com mulheres que eram prostitutas, com pescadores, com fariseus, no dia a dia. Quantas histórias e quantos relatos extraordinários nós temos de Jesus à mesa, com pessoas ensinando em rodas de conversa, pequenos grupos ou grandes grupos. Entendeu? Você não precisa estar pronta, preparada, estar num lugar super top, mega power, para você poder impactar a vida das pessoas. Não, você pode fazer isso no seu pequeno mundo, a começar na sua casa. Pequeno mundo. Na mesa do café da manhã ou da refeição com a sua família, ensinando seus filhos, transformando pequenos mundos para transformar o mundo. Você não sabe
qual é o propósito do seu filho ou da sua filha. Independente do que ele seja, da limitação, do que ele sabe, dos dons e talentos, da carreira que ele vai fazer, você não sabe. O que você sabe é que ministrar no coração dos seus filhos, de empoderá-los emocionalmente para que eles possam viver os dias aqui, nesse mundo que jaz o maligno. Isso é transformar pequeno mundo da sua casa para que talvez esse filho ele possa também impactar muitas pessoas. Entende? Tem uma mensagem que eu não lembro o nome de ninguém, tá? Mas eu ainda vou falar sobre ela. Que eu vou até colocar o vídeo aqui. Que é de um cara que ele estava falando sobre um grande pregador evangelista. Estava pregando numa igreja. 2 adolescentes queriam entrar nessa igreja, nessa tenda. E quando eles foram, não tinha lugar. E aí eles foram embora. O porteiro, a pessoa que ficava na porta da igreja, lá na minha igreja, o Tião que fica na porta. Um Tião da vida, que viu aqueles 2 meninos indo embora, ele foi lá na mesma hora e falou, ei, voltem aqui. Ele falou, por que vocês estão indo embora? Porque não tem lugar para mim, nós vamos encontrar um lugar. E ele encontrou um lugar para os 2 sentarem juntos. E dali saiu 2 grandes pensadores evangelistas que impactaram muitas nações. E aí a gente fala, quem foi o grande homem desse dia? Não foi o pregador que estava lá no púlpito, não. Foi o Tião da porta, que foi lá e encontrou um lugar para aqueles meninos. Então, nós precisamos nos ocupar de transformar os nossos pequenos mundos para que o mundo possa ser transformado. É no nosso ordinário, todos os dias, sendo quem nós somos aqui na internet e fora dela, que nós vamos impactar pessoas e transformar nos nossos pequenos mundos que você e eu estamos inseridas. Eu sou cada vez mais, e olha que eu estudo estratégia no digital, marketing digital, ensino as minhas mentoradas, as minhas alunas a usar da ferramenta do Instagram para alavancar o negócio, para se posicionar. Mas cada vez mais eu tomo isso com uma grande responsabilidade de ocupar o tempo, o olhar, o ouvido das pessoas com algo que de verdade faça diferença. E não para atender o algoritmo. Então tem plataformas que eu não dou conta, embora sejam estrategicamente muito melhores para poder alcançar pessoas, porque existem formas de fazer os movimentos lá que vão chegar a muitas pessoas, que vão viralizar, mas que não vão chegar para as pessoas com a mensagem que eu tenho de forma que impacte a vida delas. Então eu quero falar isso com vocês. Jesus não ficou em um lugar estratégico, num púlpito maravilhoso, num palco extraordinário, com trocentos mil seguidores. Não, ele falava nos pequenos povoados, nas famílias. Elias, Zaqueu, desce da árvore, eu vou comer na sua casa hoje. Mas Zaqueu? Porque ele veio para os justos e para os injustos. Ele veio salvar aquilo que estava se perdido, que havia se perdido. E eu quero ler com vocês o texto. Jesus era muito engraçado, gente. Deve ter sido fantástico conviver com esse homem. Imagina, um homem que o tempo todo chocava com as regras. Embora ele falava, dei a César o que é de César, cumpram as leis, né? Se tem que pagar, pague. Se tem que fazer, faça. Ele quebrava tradições o tempo todo. Porque ele entendia que as pessoas estavam tão presas a tradições, a tudo perfeito, a fazer as coisas de determinada forma, que elas esqueceram dos pequenos movimentos essenciais na vida. Então Jesus chega, lá, tá lá pregando, anda sobre as águas, faz os milagres acontecerem, tal, e o povo começou a ficar incomodado, e os fariseus e as pessoas da lei lá queriam pegar Jesus de qualquer jeito, né? Aí lá em Marcos 7, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus, parênteses, e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar copos, jarros, vasilhas, enfim. Aqui está falando da tradição judaica, que eles são muito cheios, né,
de tradições, de regras, enfim. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes e comem com as mãos impuras? E aí, então, ele respondeu, bem profetizou Isaías, né? Acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer e se ocuparem com as suas tradições. E aí ele discorre. O que ele está falando? Não é sobre... É lógico que a gente precisa lavar a mão antes de comer as coisas, gente, porque a gente sabe por causa de bactérias, vírus, etc. Mas o que ele está falando é uma tradição não pode superar, sabe? Uma regra religiosa não pode ser maior do aquilo que o mandamento do Senhor de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que eu quero falar com você hoje... Pera aí só um minutinho, gente. Maia! Maia, entra. Entra aqui. Não consigo com você latindo, não. Então, o que eu quero falar isso com você hoje, se você quer ser uma pessoa que vai viver o extraordinário, vai realizar o extraordinário, vai impactar muitas vidas, a primeira coisa que você precisa entender é que está inserida. E começa na sua casa. Começa no lugar onde você trabalha. Começa nas mesas onde você está sentada. Tô fazendo uma confusão aqui, gente, que a bateria tá acabando. Vou ter que tirar o microfone, tá? Vê se vocês estão me ouvindo bem. Vai cair tudo. Gente, fica aí. Pronto. Tá carregando? Tá. Beleza. Então, era isso. Sabe? São as pequenas coisas. Na palavra fala sobre o grão de mostarda. Fala que o grão de mostarda ele é pequenininho, mas quando ele é plantado, germina e floresce, ele fica enorme, ele serve como casa de passarinhos. Então, o que você olha para o grão de mostarda e acha que é pouco? Deus é um Deus que tem a capacidade extraordinária de multiplicar aquele pouco que você tem. É 5 pães e 2 peixes? Ok, mande sentar a multidão. Vocês entenderam? Você sabe falar muito bem? Você se comunica bem com as pessoas? Então, coloque isso no altar e peça ao Senhor para multiplicar. Primeiro você vai começar nos seus pequenos mundos. Primeiro você vai começar a transformar e usar os seus 12 talentos para impactar a vida na sua casa, na mesa do café com suas amigas e amigos. Na comunidade onde você está, para depois ser usada talvez em grandes coisas, ou talvez você não vai ser a pessoa que vai ser usada para falar para multidões, mas você vai falar para uma pessoa que por causa da sua vida, da sua palavra, da sua fé, da forma como você vive o seu dia, ela vai ser aquela que vai falar para multidões. Então pare de achar que você precisa ser a pessoa lá dos milhões. Entende? Eu tenho um chamado missionário e eu nunca vivi ele da forma como eu gostaria, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas algo que acontece, eu me aliançando agora num novo projeto missionário que Deus trouxe para mim, eu tenho certeza que isso faz parte dessa nova estação na minha vida. Eu fiquei pensando quantas vezes eu deixei de fazer coisas nos meus pequenos mundos, achando que era muito pouco, achando que aquela doação era pouco, achando que aquele movimento era pouco, e isso poderia ter impactado grandes nações. Entende? Então Jesus, ele era especialista. Ele sentava à mesa com as pessoas de forma simples, descalço, comendo com as mãos e às vezes sem lavar, para que naquele momento ele pudesse transbordar com o que ele tinha. Então ele escolheu esses lugares para transformar. Ele não precisou de um cargo, ele não precisou da aprovação e da validação das pessoas, ele não precisou de uma cadeira no governo. Ele transformou o mundo, transformando pequenos mundos
que Jesus foi a pedrinha no lago, ali naquele lugar, em Jerusalém, e que reverbera que não só reverberou para muitas cidades e países, como reverberou através dos tempos. Mais de 2000 anos nós falamos dele. Ah, Karine, mas existe um plano, ele era filho de Deus. Eu tô falando que o que você faz com o que você é, através do seu chamado e propósito, você vai também reverberar por muito tempo. Você está deixando um legado, mas se você continuar vivendo os seus dias, esperando a validação das pessoas, se ocupando só com a sua rotina, querida, de forma inconsciente e automática, displicente, sem intencionalidade, que legado você está deixando? Então, assim como Jesus ensinava que a vida é maior do que as tradições, que a compaixão é muito maior do que qualquer protocolo, que o amor é maior do que qualquer norma social, eu quero dizer para você que está na hora de você começar a viver o seu ordinário com intencionalidade. Imagine ali Jesus sentado na casa de Lázaro, do seu amigo, e que foi registrado aqui na palavra por conta de uma observação de como Marta e Maria estavam, de que uma estava muito agitada e de que a outra sentou aos pés dele para ouvi-lo. E a partir dessa leitura nós entendemos que como mulheres guerreiras nós estamos como Marta e nós precisamos ser mais Maria. Parecia pequeno, parecia simples, mas essa palavra pode ter mudado a vida de uma mulher que está muito na executora. Então, Deus começa na sua vida, através da sua vida, no pequeno. Quais são os pequenos mundos que você pode hoje agir de forma intencional, se aplicar, usar os seus dons e talentos, os recursos que você tem, transformando a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, que isso possa, de alguma forma, impactar o mundo. O meu trabalho principal é ajudar as mulheres a identificar o propósito delas e expressar isso no que elas fazem profissionalmente. Porque eu descobri que essa é uma forma da gente viver a nossa vida com sentido, se sentir realizada e prosperar sem ter que adoecer, porque a vida é mais fluida. Eu não comecei palestrando para 1000 pessoas. E eu nunca palestrei para 1000 pessoas de uma vez, né? Eu acho que meu maior público foram 300 pessoas. Eu comecei trabalhando dentro de um grupo voluntário na minha igreja, com um grupo de mulheres, através de um livro que se chamava Mulher Única, onde a gente por 12 semanas ajudava aquelas mulheres a resgatar a sua identidade. Depois disso, que eu percebi que isso era um dom e que Deus estava me chamando para viver isso, eu resolvi fazer isso de forma profissional, me formei. E aí eu atendi uma pessoa, que era uma amiga minha. A gente fez uma permuta. Ela era dentista das minhas filhas, eu era amiga, começando a fazer esse processo de atendimento. Na época eu trabalhava como coach, depois eu trabalhei como parte terapêutica e eu ajudava as minhas amigas. Pequenos mundos. E eu sei que hoje eu estou muito melhor do que eu era. Hoje, como mentora, eu sou muito melhor do que eu era há 8 anos atrás. Não tenho dúvida disso, de quando eu comecei. Mas eu precisei começar pequeno. E por muitas vezes eu me distraí, por muitas vezes eu achei que eu era impostora, por muitas vezes eu me perdi, porque eu via as pessoas crescendo, eu via algumas pessoas que começaram junto comigo, alcançando níveis muito grandes, e eu ainda estava ali, sabe? Grão de mostarda. E isso às vezes coloca a gente nesse lugar de achar que a gente não é tão boa, que não é bem esse o lugar. Isso é diabólico. Eu penso, se eu tivesse desistido lá atrás, quantas pessoas deixariam de estar sendo impactadas, não por quem eu sou, mas porque o que é feito através de mim. Então eu sou uma pessoa hoje que não abro mão, que eu não deixo de aproveitar as oportunidades para falar como essa. Eu poderia hoje ter falado, hoje eu não vou abrir o Café com Propósito, não. Mas eu estabeleci uma responsabilidade já tem 4 anos, 5 anos. Que toda semana pelo menos eu tô aqui.
Eu tenho um grupo de devocional gratuito no WhatsApp. Todo dia, ou quase todo dia, eu coloco um devocional, uma reflexão. Às vezes eu tenho vontade de parar de fazer e eu recebo: Karina, nossa, o devocional transformou a minha vida. Pequenos mundos. Deus só precisa dos seus 5 pães e dos seus 2 peixes. E talvez você não vai alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Talvez você vai alimentar uma família. E a partir dessa família, talvez o filho dessa família seja uma pessoa que vai ter uma oportunidade, a partir do que você fez, do alimento, da cesta básica, do cuidado que você teve, ele se transforma num grande pregador, ou numa pessoa que tem uma ideia revolucionária que vai ajudar muitas pessoas. Deus só precisa disso. O extraordinário, ele não vai acontecer quando você estiver grande. O extraordinário não vai acontecer quando você estiver preparada. Ele vai começar quando você estiver disponível. Então, como Jesus transformou o mundo através das pequenas mesas, eu quero que você pense qual é a mesa que você precisa sentar hoje. Quais são os pequenos mundos que Deus está te chamando para transformar e que vai transformar o mundo. Gente, eu vou falar, a frase é essa. Eu não precisava nem falar dessa live toda, mas só essa frase. Qual é o pequeno grão de mostarda que você recebeu do Senhor nas mãos e que você precisa cuidar dele num solo, arar a terra, adubar a terra, para que ele cresça grande, fique uma grande planta e vai gerar frutos, alimentar pássaros, fazer coisas que você não imagina. Nós transformamos o mundo através das transformações dos pequenos mundos onde nós estamos inseridas. Então pare de querer o extraordinário. Eu quero sair desse lugar porque eu estou insatisfeita e quero fazer uma transição. Ótimo, vem para cá. Vem para a mentoria que eu te ajudo. Mas você já pode começar a transformar o mundo nesse lugar onde você está, que ainda não é o lugar que você gostaria de estar, mas com a sua atitude, com a forma de você ser, com a sua palavra, com o seu abraço, com o seu olhar. A sua missão está sendo cumprida onde você está. Ela não precisa de você ir para um outro país. Eu abracei um projeto agora, que é a Missões, para Nações, e que é um projeto lá em Moçambique, que é um sonho que eu estou realizando. Eu ainda não preciso estar lá, mas eu posso, no meu pequeno mundo, contribuir para esse projeto, para que eles façam uso e alimentem comunidades. Entende? Você não precisa ter um negócio próspero para poder transformar a vida de muitos clientes. Você precisa transformar a vida de um cliente hoje. Entende? Então você precisa transformar a vida de um cliente hoje. Você precisa transformar a realidade da sua filha e do seu filho hoje. Pequenas sementes sendo plantadas. O pequeno mundo que você precisa transformar, que vai gerar grande impacto, começa na mesa da sua casa. Faz sentido? Então, pede a Deus hoje: Pai, qual é o pequeno mundo que eu ainda não estou ocupando e não estou sendo quem eu deveria ser para transformar? Eu nunca vou esquecer dessa cena. Nunca. Jesus, ele estava em viagem para cumprir o ministério dele, e na palavra ele fala que ele precisava passar por Samaria. Por que ele precisava? Ele não podia fazer outra rota. E eles nem era bom passar por Samaria, porque os judeus e os samaritanos eles não se davam. Mas na Bíblia fala que ele precisava passar por Samaria. Por quê? Ele precisava encontrar com aquela mulher, que era uma mulher da vida, naquele poço, perto do meio-dia, um calor infernal, porque ele precisava transformar aquele pequeno mundo. Aquela mulher impactou depois muitas pessoas com o testemunho dela, com a mudança de vida dela. Mas a transformação se deu num poço, ao meio-dia, numa conversa. Onde ele olha e enxerga para além daquela vida e do comportamento daquela mulher. Nós precisamos enxergar, estarmos atentas
para além das coisas que nos acontecem, porque nós estamos tão presos nos comportamentos, nas circunstâncias, no dia a dia, nas ações, nas atitudes das pessoas, que a gente não consegue enxergar o que está além delas. Eu nunca mais esqueço do Tião da porta da igreja, que chamou os 2 adolescentes que estavam indo embora e falou: eu encontro 2 lugares para vocês agora. E a partir desse lugar, aqueles 2 aceitaram Jesus e se transformaram nos grandes pensadores evangelistas do mundo. Não era lá o homem que estava falando, sei lá quem estava falando, se era Billy Graham, não lembro. A palavra dele foi importante, ele foi usado, mas mais usado foi o Tião da portaria, que pegou aqueles 2 e colocou ali para ouvir a palavra. Qual é o pequeno mundo que Deus está te chamando? E você está aí vivendo desatenta porque está olhando só para os grandes. Com quem você precisa conversar? Em qual ambiente você precisa estar? Ou qual você está que você precisa transbordar? Qual relacionamento você precisa exercer os dons e transbordar aquilo que Deus já está falando com você? Como essa conversa hoje. É uma mesa por vez. É uma pessoa por vez. É uma conversa por vez. Então, eu vou deixar um desafio prático para você hoje. Escolha a sua mesa. Escolha o lugar onde você vai ser a pessoa que vai impactar as pessoas que estão ao redor dessa mesa. Decide qual é o pequeno mundo que você está intencionalmente disposta a mudar. Pratique presença, ore, peça a Deus direcionamento e nesse lugar entregue o seu pequeno grão de mostarda. Você quer viver o extraordinário? Quer impactar muitas pessoas? Viva o seu ordinário com intencionalidade. É no pequeno ali, ó. É no pequeno que Deus realiza o grande. É no ordinário que Ele realiza o extraordinário. É nos seus pequenos mundos, nas suas pequenas atitudes, uma por vez, que Ele transforma o mundo. Então não se distraia. Karina, eu queria entender mais sobre isso. Eu queria aprender sobre como ser essa pessoa que impacta os pequenos mundos. Eu queria ser uma mulher melhor, uma esposa melhor. Eu queria melhorar na mesa, eu queria cuidar, só que eu preciso desenvolver emocional e espiritualmente. Sim, precisa. Essa é uma parte importante que te cabe. Eu tenho um espaço para isso, que é a comunidade MVP. E eu tenho uma oportunidade para você que quer fazer parte de um ambiente, de uma mesa online, onde você vai se desenvolver para que você possa transformar pequenos mundos. Então, se essa é uma coisa que você deseja, dezembro é a melhor época para você entrar. Porque nós estamos encerrando 2025, ano que vem a comunidade já tem um ajuste de valor, vai ter outro formato. Mas você entrando agora, você garante uma condição especial e mais, você já começa esse mês, tem um planejamento para o ano que vem, para que você seja a mulher que impacta pequenos mundos para transformar o mundo junto conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida e a gente se vê.